Há apenas algumas horas, um casal de vizinhos da casa da frente da família do Brian decidiu contar tudo. Ei pessoal, aqui é o Gustavo Negreiro, seu psicanalista favorito, e nós estamos aqui para dar continuidade nos eventos sobre a Gabi Petito e o Brian Laundrie. Esse vídeo é uma continuação do vídeo que eu lancei há alguns dias, então se você não sabe nada sobre a história, quer entender exatamente tudo o que aconteceu desde o comecinho, lá no vídeo anterior, montei uma linha cronológica super organizada, onde você vai entender todos os eventos até o dia 18. A partir de hoje, eu vou dar continuidade nos eventos do dia 18 até a data do dia 23, onde entre esses dias o corpo da Gabi foi encontrado. Então nós vamos dar continuidade nos eventos do dia 18. Então para você que ainda não é inscrito no canal, se inscreva agora, ative o sininho, compartilha, dá o like. Tem muito conteúdo legal, exclusivo e inédito aqui nesse canal. Nós temos episódios bombásticos, séries extraordinárias, inclusive As Mulheres do Presidente, que já estreou, está sendo transmitido uma vez por semana, onde você vai entender tudo sobre as inúmeros amantes e vítimas do presidente Bill Clinton. Tem muita coisa legal e eu preciso que você vá lá dar uma conferidinha. Já quero avisar que eu vou trazer informações completamente exclusivas que não são encontradas em nenhum lugar em língua portuguesa e que no final eu vou trazer uma análise daquilo que já está sendo altamente especulado, que é: a família do Brian está encobrindo? É isso que nós vamos ver no final. Enquanto a polícia estava fazendo a busca pelo Brian, novas informações emergiram ainda no dia 18. Um proprietário que não se identificou em Rush Row Victor afirmou que ele viu o Brian e a Gabi por cerca de 15 a 20 minutos em sua loja entre o dia 25 e 26 de agosto. Segundo ele, eles disseram que estavam viajando da Flórida e que tinham acabado de chegar ao Teton Park. E então falaram que estavam interessados em ir para Williston. Então esse comerciante falou para eles que eles deveriam ir para a estrada oeste. Eles pareciam muito felizes e quando eles saíram, um dos dois, não ficou claro se foi o Brian ou a Gabi, gritou para ele: "Ai, nós estamos noivos!" E aí ele disse: "Parabéns!" bem animado. Conforme foi escurecendo, a polícia em North Fork, lá na Flórida, interrompeu as buscas pelo Brian, enquanto a milhares de quilômetros de distância a busca pela Gabi continuava. E esse primeiro dia de busca, ele incluiu 50 agências locais, o FBI empregado de drones, de cães K9, rastreadores de cheiro, e todo esse esforço acabou terminando em frutífero. E essas buscas, elas enfrentaram um terreno muito difícil e úmido logo no começo. O porta-voz da polícia de Northport, ele chegou a declarar algumas das condições que estavam atrapalhando o trabalho deles, que era o fato do pântano ser altamente lamacento, estar molhado, algumas estradas de terra não eram pavimentadas e eles estavam basicamente correndo entre linhas de energia. Então, e é um lugar onde as pessoas fazem caminhadas, trilhas, corrida de bicicleta, e aí o porta-voz falou que essa busca poderia levar um tempo por conta de todos esses empecilhos que eles estavam enfrentando. Lembrando que o parque é o último lugar onde os pais do Brian disseram aos investigadores que ele foi visto. O Brian saiu de casa na terça-feira com uma mochila, ele foi em seu carro e ele disse aos pais que ia fazer uma caminhada na área. Então a polícia estava baseando todos os seus esforços de busca na palavra dos pais. A polícia emitiu uma declaração dizendo que era justo dizer que o Brian poderia ser potencialmente perigoso para si mesmo ou para os outros. Eles não sabiam dizer se ele estava armado ou então se ele possuía algum tipo de arma, mas como ele era um especialista em atividade ao ar livre, ele poderia se camuflar naquele pântano por semana. Então chegou dia 19, domingo, e as coisas começaram a pipocar. Então vazou a informação que os investigadores de North Fork não conseguiram rastrear a ligação dos telefones em tempo real. Eu não sei até que período eles se manteram com essas amarras. Então, até esse ponto, eles estavam tendo acesso limitado às informações sobre os movimentos do casal. No caso, tanto do celular dela como no celular dele. O repórter da ABC, Jeff Butera, que passou essa informação, ele disse que a polícia ainda não tinha conseguido uns mandados de busca para os dispositivos. Só que as águas não pararam de se agitar, porque, na verdade, uma grande reviravolta foi o que levou à descoberta do corpo da Gabi, é o que você vai ouvir agora. Um casal de blogueiros e youtubers, Jen e Kyle, eles postaram um vídeo de registros que eles haviam feito no dia 27 de agosto, no domingo. E aí, quando eles colocaram os vídeos, algumas pessoas perceberam que em algum momento parecia
que a van do Brian e da Gabi estava aparecendo na filmagem. E o casal foi notificado e eles foram rever e, de fato, realmente, eles passaram pela van do Brian e da Gabi. Só que quando eles editaram o vídeo, eles não tinham associado a van, eles não tinham lembrado do caso, do que estava acontecendo com a Gabi. Então eles vieram a público para dar as explicações, e aí eles contaram o que eles viram. Quando eles estavam viajando, a van ela parecia que estava meio que abandonada. Então eles imaginaram que talvez o casal que estivesse na van pudesse estar descansando. E conforme eles iam se aproximando, eles perceberam que a placa da van era da Flórida. E como eles também são da Flórida, eles pensaram, vamos parar para dar um oi, para dizer que a gente também está viajando e tal. Só que como a van estava completamente às escuras, eles desistiram de dar um oi para quem pudesse ser o dono da van e decidiram continuar seu caminho. Então esse casal que está documentando as suas viagens de família pelo país, disse que eles tinham visto essa van por volta das 18 às 18h30, estacionada ao lado. E depois eles viajaram de volta para a estrada e a viram novamente. E eles acharam meio que estranho para um sábado à noite, mas eles não pensaram em nada demais e falaram, só uma van, vamos embora. E eles entraram em contato com a família, a Jenny conversou com a mãe da Gabi, que passou essas filmagens direto para a polícia. Mais testemunhas começaram a surgir de pessoas que tinham avistado a van. Uma outra viajante chamada Shimon Becker, que estava acompanhada do seu marido, também viu a van no dia 25 de agosto por volta das 18 horas, também neste caminho. E aí, enquanto essas informações estavam sendo atiradas para todo mundo, a polícia veio com uma declaração dizendo que havia uma possibilidade do Brian ter se machucado na extensa reserva da vida selvagem da Flórida. Mas essa informação não foi baseada em nenhum tipo de pista, eles simplesmente concluíram isso. E então, finalmente, mas infelizmente, um corpo foi recuperado na floresta em Wyoming. E aí, Charles Jones, um agente supervisor e residente sênior do escritório do FBI em Denver, ele realizou uma coletiva de imprensa e ele disse, em primeiro lugar, eu gostaria de estender as minhas sinceras condolências à família da Gabi. E aí ele deu alguns relatos que foram complementados pela polícia algumas horas depois, também numa coletiva de imprensa. Eles disseram, no início de hoje, restos humanos foram descobertos e eles têm descrições semelhantes com a de Gabi Petito, e a nossa identificação forense não foi concluída, então nós não podemos afirmar com 100% de certeza que é ela. Mas a família já foi notificada dessa descoberta e a causa da morte ainda não foi determinada. Então foi avisado que o escritório do legista faria uma autópsia na terça-feira. E aí teria de fato a confirmação e também a informação de que se a morte foi de fato um possível homicídio. O pai da Gabi tweetou uma foto da filha e ele escreveu uma frase dizendo que ela tocou o mundo. A mãe agradeceu pelo apoio, pela movimentação que todo mundo fez, que todo mundo provocou, que foi uma movimentação muito grande e na verdade tem sido até agora. E então o advogado que representa a família do Brian, os Laundrie, veio a público e classificou a descoberta dos restos mortais como muito dolorosa, e ele também disse que essa notícia sobre a Gabi era de partir o coração e pontuou que a família do Brian está em oração pela Gabi e pela sua família. Logo após terem feito essa grande localização, a polícia começou a enfrentar duras críticas por ter deixado o Brian escapar. Ed Given, um especialista em casos de pessoas desaparecidas e ex-chefe interino de administração de serviços infantis da cidade de Nova York, ele veio a público e ele disse que eles deveriam ter colocado o Brian sob vigilância imediatamente. Outros especialistas também foram aparecendo e emitindo declarações e suas opiniões. Eles concordaram que, embora a polícia não tivesse uma causa provável suficiente para obter um mandado de busca ou para trazer o Brian sob interrogatório, eles deviam de fato ter feito uma investigação muito mais ampla, porque essa investigação toda já tinha se tornado multiestadual. Aí, para piorar, um detetive aposentado de Nova York PD disse que manter o Brian sob vigilância era a coisa mais óbvia a se fazer. Ele falou que estava chocado por eles não terem executado essa ação, porque não precisa de mandado de busca para vigiar uma pessoa. E aí, enquanto essa chuva de críticas estava caindo, o porta-voz da polícia veio com um tom extremo. Ele atacou os críticos, usou uma linguagem
torpe mesmo, ele já começou com um palavrão de todo tamanho e irritadíssimo. Ele disse que eles tinham muitos casos de pessoas desaparecidas e que nesse caso específico eles não tinham ninguém com quem pudesse conversar, eles não tinham nenhuma evidência e era um crime que estava fora da jurisdição, já que era de fato um crime multiestadual realmente. E aí ele jogou a bomba pro FBI, ele disse que o FBI que deveria ser questionado do porquê eles não colocaram o Brian sob vigilância. E aí foram atrás da polícia do condado de Suffolk, que inicialmente tinha recebido a denúncia de pessoa desaparecida. E eles encaminharam todas as perguntas para os policiais de North Point. Falaram, olha, eles são os responsáveis. Nisso, o pessoal da internet também foi a loucura, porque entre aquele vídeo que foi postado no canal da Gabi, eles pegaram um momento de um trecho onde o Brian ele tá lendo um livro chamado Aniquilação, de Jeff Vandermeer. E esse livro, Área X, é um livro de ficção científica, onde parece que 3 mulheres perdem a vida e outras ficam desaparecidas, uma coisa assim. Na segunda-feira, o advogado da família do Brian veio trazer novas informações que a família não tinha trazido a público. Eles encontraram um bilhete deixado no carro do Brian na quarta-feira, que foi estacionado perto da reserva Carlton, em Sarasota County. E o advogado, Steve Bertolino, disse que nessa nota, o Brian pedia para a família retirar o carro de lá. Só que a família não retirou e deixou o veículo lá até quinta-feira na esperança de que o Brian voltasse. E aí os vizinhos então presenciaram um grande e aterrorizante show. O FBI conseguiu um mandado e eles invadiram a casa do Brian. Agora eu vou te explicar como aconteceu. Eles chegaram declarando cena do crime e retiraram os pais, mas, gente, foram meia dúzia de agentes vestidos de coletes à prova de bala. Eles desceram pouco antes das 10 horas da manhã e eles estavam assim, mandado de busca, mandado de busca. E aí eles foram assim logo para a porta, só que a porta já estava destrancada. E os agentes eles estavam com armas em punho e agachados atrás de escudos. Eles também foram agentes entrando pela lateral, por trás, enquanto outros se aproximavam de um galpão que tinha no quintal. E eles gritavam, limpe o galpão, limpe o galpão. E aí chegou num ponto que eles estavam assim com a arma toda apontada, os escudos feitos, proteção corporal. E eles estavam se espiando como se tivesse medo de alguma coisa para entrar nesse armazém, e quando eles entram lá não tem ninguém. Acho que eles pensaram que o Brian talvez estivesse escondido ali. Enfim, todo esse suspense pra nada. Rapidamente a imprensa estava chegando e o FBI, olha, vai para trás, fica agora atrás da fita porque aqui virou uma cena de crime. E os pais do Brian, a Christopher e Roberta, foram levados para o quintal para conversar com as autoridades. Depois eles foram colocados dentro de uma van preta, aonde se juntaram a pelo menos um agente. Foram 6 veículos sem identificação que apareceram transportando os agentes federais que invadiram a casa dele. E aí esses agentes foram trazendo equipamentos para dentro de casa, envelopes cor-de-rosa para colocar evidências. Depois de mais de 2 horas de busca, os agentes também descarregaram grandes caixas de papelão. Também foram vistos com sacos de papel pardo para mais evidências, possivelmente para encher com itens de dentro da casa. E não acabou por aí, porque de tarde 2 reboques chegaram e foram logo estacionando na garagem da família. E aí eles levaram o carro do Brian. Enquanto isso estava acontecendo, a internet explodiu, porque o pessoal da internet estava especulando que o corpo dele foi encontrado em uma lixeira em frente ao Walmart, em Timmins Corner, no Alabama. E essa reviravolta explodiu para tudo quanto é lado, e a polícia foi e tal, e na verdade descobriram que o corpo, realmente tinha um corpo ali, mas era de um sem-teto não identificado. Essa operação toda na casa dos pais do Brian durou 8 horas. Com o Brian desaparecido e a Gabi encontrada, agora todos os holofotes estavam voltados para os pais. E a mídia está fazendo de tudo para obter qualquer informação sobre ele. O que se sabe sobre os pais do Brian até agora? O casal dirige uma empresa chamada Jace Service, que basicamente se especializou na venda de conserto de espremedores de suco de grama de trigo
laranjas e vegetais. E antes da viagem malfadada do Brian e da Gabi, o Brian Laundrie trabalhava em um bar de sucos orgânicos e a Gabi tinha falado para os policiais, quando eles foram parados no dia 12 de agosto pela polícia, lembra daquela ocorrência? Ela falou que ela era nutricionista. O pai do Brian, Christopher, tem 62 anos, a mãe Roberta tem 55. Eles compraram essa casa que tem 1.448 pés quadrados, mais ou menos por 120 mil dólares em agosto de 2005. E 2 anos depois eles tentaram vender essa propriedade, mas eles não conseguiram. E então o New York Post conseguiu um grande furo. Eles conseguiram as imagens da casa de 2017, inclusive a foto do quarto do Brian, que tem algumas figuras que foi apontada como perturbadoras, principalmente alguns posters com figuras de martelos, esferas, figuras violentas que dá para você perceber ali pela estante. Também dá para perceber um outro item no quarto que parece ser uma arma apoiada ao lado das prateleiras, sobre a cama, uma máscara de Darth Vader, parece que é do Star Wars, e uma série de livros Watchmen. Já o restante da casa parece ser bem comum, abrangendo 3 quartos e 2 banheiros, e a propriedade ainda tem uma pequena piscina no quintal. Só que interessante que essa não é a única casa possuída ou vendida pelos Laundries recentemente. Os registros de propriedade mostraram que eles também possuíam uma unidade de condomínio em Vines, na Flórida, desde 2015, que eles compraram por 99 mil dólares. E eles venderam essa propriedade no verão por 144 mil dólares, depois de apenas 2 semanas no mercado. Aí eles compraram também outra casa em Northport, com 2 quartos e 2 banheiros, em janeiro de 2020. Isso foi antes da pandemia, por 128 mil dólares. E eles venderam essa casa mais de um ano depois, em 18 de março de 2021, por 140 mil dólares. Os Laundries também tinham uma casa em Bayport, em Nova York. Eles compraram em 2008 por 330 mil dólares, também foi revelado pelos registros de propriedade. E eles a venderam em 2017 por 385 mil. No mesmo ano que eles tentaram vender essa casa na Flórida, essa casa que eles moram atualmente, mas eles não conseguiram vender no prazo que eles queriam ali, e depois eles se retiraram. Como a Gabi foi encontrada na Floresta Nacional de Bryce Canyon, usuários das redes sociais com olhos de águia notaram naquele vídeo do casal que estava passando pela van informações bem interessantes. Eles perceberam uma ferrugem perto da tampa do tanque do combustível e também perceberam, com base em outras fotos da Gabi que estão no Instagram, que também parece que tem uma sandália, vocês estão vendo aí pela foto, no chão, perto do veículo. E encontraram mais um item que também aparece nas fotos que estão no Instagram, um chapéu de aba larga no painel da van. E esse chapéu a Gabi usou na sua última postagem, no dia 25 de agosto. Com todas essas informações volumosas aparecendo, já começou o questionamento se os pais do Brian poderiam ser implicados de alguma forma, já que eles estão sendo apontados como se estivessem enrolando a polícia até sexta-feira para fazer a denúncia de que o filho está desaparecido e etc. E especialistas foram consultados acerca desse assunto e eu vou trazer a resposta para você. Segundo, com base em tudo que aconteceu, os especialistas declararam que a família do Brian tem um grande ponto a seu favor. Eles se recusaram a falar com os investigadores nos primeiros dias da investigação. Então isso significa que eles não têm como sofrer nenhuma acusação de mentir para a polícia. Então está completamente fora de cogitação deles serem implicados com algum tipo de acusação legal. Já no dia 20, saiu novas declarações e registros de uma mensagem mais completa que supostamente a Gabi havia mandado para sua mãe no dia 27 de agosto. E foi um trecho muito estranho que dizia o seguinte: "Você pode ajudar Stan? Eu continuo recebendo suas mensagens de voz e chamadas perdidas", dizia essa mensagem de texto. Aí a mãe da Gabi, a Nicole Smith, ela achou isso estranho e ela levantou uma bandeira vermelha, porque essa referência a Stan é o sobrenome do seu avô. Só que a Gabi nunca chamou o seu avô de Stan. Então por isso a Nicole já achou estranha essa mensagem. E então no dia 30 de agosto a Gabi supostamente mandou a última mensagem para sua mãe, no qual ela também não acredita que foi sua filha, que é: "Aqui não tem serviço de telefone". E o ritmo é frenético e o dia não parou. O advogado da família Laundrie já foi, avisou todo mundo: "Olha, vamos fazer uma coletiva de imprensa", já marcou o local, passou o endereço e tal, e de repente passou
algumas horas ele falou, olha, estou cancelando tudo, não vai ter mais coletiva nenhum, a família não vai se pronunciar, isso não é bom pro interesse dos meus clientes. E aí no fim do dia a polícia anunciou que estava cancelando a busca pelo Brian na reserva de Carlton. E então a Fox News, que está conseguindo muitos furos nessa história toda, é impressionante o tanto de detalhes que eles estão recebendo em primeira mão, descobriu mais uma. Foi dessa vez com Melissa Hans, uma guarda florestal do Serviço Nacional de Parques, que respondeu ao incidente doméstico entre o Brian e a Gabi que aconteceu em Utah no dia 12 de agosto. Lembra da confusão toda que a Gabi tinha dado um tapa nele, parece que ele também tinha agredido ela e tal, e as pessoas viram, chamaram a polícia os alcançou? Pois bem, essa guarda florestal chamou a Gabi, conversou com ela do outro lado da van e começou a dizer pra ela, olha, esse relacionamento parece ser tóxico, você tá feliz? Você tem certeza que você tá fazendo a coisa certa? Talvez seja hora de você mudar, de ir pra outro caminho, você tem que fazer uma mudança na sua vida. E literalmente essa guarda florestal estava implorando para que a Gabi reavaliasse o seu relacionamento com o Brian. Provavelmente ela foi mais sincera com a Gabi do que ela deveria. Ela mesma declarou isso, mas ela tentou de tudo. Nesse meio tempo, um memorial improvisado feito de pedras, vocês estão vendo as fotos, cruz, começou a ser feito ali no local em Wyoming, onde os prováveis vestígios da Gabi haviam sido encontrados. Esse memorial, inclusive, cresce a cada hora que passa. Aí, dia 21 de setembro, a polícia anuncia que o FBI estava assumindo a investigação e que a busca pelo Brian iria ser retomada. Só que as autoridades logo alertaram que a busca ela estava ocorrendo em um local completamente implacável, onde as equipes elas estavam vagando por pântanos infestados de jacarés, cobras e trilhas inundadas. E aí, nesse meio tempo, uma filmagem que não tinha sido liberada antes é liberada agora. Uma outra câmera corporal de um policial que acabou pegando a parte interna da van e isso vazou. E olha só que interessante. Essa filmagem do dia que eles foram parados lá em Utah, dia 12 de agosto. Quando eles encontraram a Gabi aos prantos, o policial que estava atrás, a câmera dele pegou o interior da van. E aí vocês conseguem ver que os pertences deles estavam completamente desordenados. Dava para ver um vislumbre das malas, das roupas de cama e de todos os pertences do casal espalhados por toda parte. E essa filmagem, ela é muito diferente do vídeo em que a Gabi postou no YouTube dias depois, em 19 de agosto, documentando a jornada de vida de van do casal. O advogado do Brian começou a sofrer vários ataques de ódio. Uma página na internet, que é alguma coisa de advogados, onde ficou hospedado o site, mas está inundado de ataques contra eles, pessoas falando que ele deveria ser considerado responsável, cobrado, que ele é a escória, que não sabem como ele dorme à noite, que ele era tão nojento quanto o Brian e a família dele. E aí, enquanto o advogado tem que lidar com tudo isso, surge uma outra bomba. O Brian possivelmente foi avistado em uma câmara de cervos na Flórida, lá na cidade de Baker, que fica a cerca de 800 quilômetros da casa do Brian. Eu vi a foto, vocês estão vendo aí, eu pessoalmente não achei que tem muitas semelhanças com o Brian. E como essa pista acabou não dando em nada, eu acho que de fato não era ele, mas vocês podem tirar suas próprias conclusões. E as buscas pelo Brian não pararam, elas continuaram mesmo em meio a toda dificuldade. Como a reserva possui trilhas para caminhadas, ciclismo, cavalgadas, além de áreas para camping, isso é completamente ampliado porque há muita folhagem, é uma folhagem muito densa de manguezais e esse terreno ele é muito pantanoso. Então isso tudo torna um desafio, principalmente por uma outra questão que eles também falaram, que eram os mosquitos, sem contar os outros animais. E aí uma especialista falou que se você estiver no sol, os bichos, os mosquitos não iam te incomodar, mas conforme fosse escurecendo, eles iam logo atrás de você. Então ela não conseguia entender como era possível que o Brian estivesse se escondendo ali. Logo mais tarde veio a terrível confirmação que os restos mortais são de fato da Gabi e o legista confirmou que a morte foi um homicídio. Só que a causa da morte permanece pendente dos resultados finais da autópsia. E então agora, no dia 22, novas revelações começaram a emergir. Vocês vão ficar pasmos. Uma vizinha revoltada revelou que assim que o Brian voltou, ele e a família dele
viveram a vida como se tudo estivesse normal. Ele fez passeios de bicicleta com a sua família, ele cortou a grama, ele saiu, voltou. Era como se nada de errado estivesse acontecendo. Essa vizinha contou isso à Fox News. E ela falou que tudo estava naturalmente tranquilo, até que o Brian fugiu. Aí sim, a família mudou de pose, de clima, e eles pareciam estar desesperados. Mas até então, era como se tudo tivesse um mar de rosas. E para piorar, o advogado da família da Gabi veio a público e falou que ia processar o advogado do Brian, porque ele supostamente estava postando as fotos online da Gabi para melhorar seus negócios. Aí ele veio a público e falou: olha, isso não é verdade, é muito triste, porque a única mídia social que eu tenho é o meu site para divulgar o meu trabalho, e essas fotos que estão sendo postadas não estão sendo colocadas por mim, são por haters, por hackers, pessoas que estão com muito ódio de mim, que estão postando essas fotos, e eu não posso apagar. Eu não tenho conta, não tenho como apagar, porque eu não tenho autoridade, tem que falar com o próprio site. Inclusive, o site dele recebeu tanta denúncia que o Yape, a plataforma que estava servindo, fechou a página da empresa dele várias e várias vezes por causa das inúmeras postagens desordenadas e não confirmadas. E ele pontuou falando: eu concordo que qualquer postagem, qualquer foto da Gabi, do Brian, tem que ser removida, mas não sou eu que estou postando e não está no meu controle. A última atualização, até este momento que eu estou gravando esse vídeo, a última atualização das operações da polícia é que eles iniciaram uma recuperação subaquática pelo Brian lá na reserva. Então, como o local tem 25 mil acres, a busca terminou um pouco antes do pôr do sol. Foi possível se ver aerobarcos, barcos e cerca de 25 caminhonetes avistadas deixando a reserva. E o Departamento de Polícia de Northport tuitou que a busca pelo Brian foi interrompida à noite, nada foi encontrado, mas eles estarão de volta na quinta-feira com operações semelhantes. Muitos recursos foram disponibilizados para essa busca, incluindo uma grande equipe de mergulhadores, barcos e equipamentos sonar. E ele terminou dizendo que, no momento, isso não significa que nada foi encontrado, mas faz parte do processo geral da pesquisa. Estamos tentando descobrir cada acre dessa reserva, foi o que ele disse. E depois ele pontuou de novo que estava muito difícil porque estava quente e molhado ao mesmo tempo. E aí depois, lá pro fim da tarde, surgiu uma nova revelação. Outra testemunha apareceu. E essa informação ela é chocante porque ela é do dia 27 de agosto. A Gabi e o Brian pararam em um restaurante para comer. E parece que o Brian, ele enlouqueceu nesse restaurante, ele maltratou, ele ficou agressivo com a equipe, isso por volta das 13 horas, e ele estava quase que partindo para cima da equipe de funcionários, e parece que toda essa discussão era resultado da conta do casal, e o Brian chegou a sair e voltar 4 vezes no restaurante em extremo estado de fúria. E por fim, a Gabi voltou ao restaurante para pedir desculpa aos funcionários. Logo depois, a mãe da Gabi recebeu aquela mensagem super estranha do Stan. E agora você se prepara, porque o pior ficou pro final. Há apenas algumas horas, um casal de vizinhos da casa da frente da família do Brian decidiu contar tudo. Esse casal, Charlene e William, eles se mudaram para Northport no início do verão. E eles contaram que foi um pesadelo viver tudo aquilo por causa da mídia, da investigação, da polícia cercando a casa toda hora, da imprensa, dos manifestantes. Mas a grande informação que eles revelaram foi que o William estava trabalhando no quintal há algumas semanas atrás. E então ele viu a família do Brian pendurando um trailer em anexo na traseira do carro e partiram para uma viagem de fim de semana. Então ele percebeu que eles estavam tendo ali algum trabalho. Quando ele se deu conta, eles estavam preparando para uma viagem e saíram carregando o trailer. E é agora que você não vai acreditar. Isso aconteceu no dia 11 de setembro, o dia em que a Gabi foi dada como desaparecida. Em meio a todos esses eventos, a missão de busca e recuperação amplamente divulgada da Gabi Petito acabou renovando a demanda das autoridades para encontrar um outro jovem desaparecido, um geólogo que desapareceu no deserto do Arizona há 2 meses, Daniel Robson.
ele tem 24 anos e ele foi visto pela última vez no dia 23 de junho, deixando seu local de trabalho nos subúrbios do oeste de Phoenix. E o Robson teria saído do trabalho em um Jeep azul, ele não falou para ninguém onde ele estava indo, e o seu Jeep foi encontrado depois, tombado em uma ravina com os airbags acionados. E o mais chocante foi que o celular, a carteira e as chaves do Robson também foram encontrados no local, tudo exceto ele. A família então iniciou uma petição online para responsabilizar os investigadores locais do Departamento de Polícia de Buckhead há 2 semanas. E até terça-feira, essa petição havia coletado 15 mil assinaturas. Só para vocês terem uma noção, desde o primeiro dia que o pai do Robson chegou em Phoenix, no Arizona, ele fez de tudo para encontrar o filho. Ele foi atrás de todas as autoridades, de todas as jurisdições. Ele tentou de tudo onde o filho havia sido visto pela última vez. Ele foi onde o veículo foi recuperado. Ele conduziu 6 buscas no deserto e ainda contratou um investigador particular que diz que esse acidente de Jeep pode ter sido encenado. Porque, segundo o investigador, esse Jeep ainda foi dirigido depois do impacto. Só que, infelizmente, todos os recursos desse pai, David, chegaram ao fim e agora ele está implorando para o departamento de polícia continuar. Então, essa petição vai garantir que isso aconteça. E aí, na quinta-feira, o departamento emitiu uma declaração dizendo que a polícia de Buckhead continua analisando as evidências e explorando as pistas. E o assombroso é que os investigadores encontraram um crânio humano recuperado perto do local do acidente. Só que ele não pertence ao Robson. E os outros ossos recuperados nas proximidades foram encontrados como pertencentes a animais. Aí no domingo, um tweet que lembrou desse caso acabou se tornando viral depois que as autoridades anunciaram que haviam encontrado a Gabi. Mais de 1.000 pessoas doaram $50 mil para uma arrecadação de fundos online patrocinada pelo pai para potencializar as buscas por seu filho. Muitos estão pedindo para que buscas por outras pessoas desaparecidas também continuem e que o caso da Gabi não venha sufocar as outras famílias que estão desesperadas também pelos seus entes. Porque, infelizmente, nem todos os casos chegam à mídia em larga escala. A gente não fica sabendo de todos e muitas vezes a informação acaba ficando retida porque nem todos têm uma noção do que está acontecendo e de quem está sendo procurado. E antes de eu partir para a minha análise, que vai ser muito chocante, eu trouxe alguns dados muito interessantes para você ouvir. De acordo com o Banco Nacional de Pessoas Desaparecidas e Não Identificadas, que é financiado pelo Departamento de Justiça dos Estados Unidos, mais de 600 mil pessoas de todas as idades desaparecem todos os anos e aproximadamente 4.440 corpos não são identificados e não são recuperados todos os anos. Nós estamos falando de um número absurdo. A Califórnia lidera como o estado em que mais pessoas desaparecem todos os anos. É impressionante e é inexplicável ao mesmo tempo. E por isso eu faço esse apelo. Se você mora nos Estados Unidos e está vendo esse vídeo e tem alguma informação sobre o Robson que você possa encaminhar para as autoridades, eu tenho certeza que a família dele vai ser muito grata e toda a informação é bem-vinda e pode sim ajudar. Bom, agora aqui na análise a gente tem um ponto muito controverso. Será que essa família ela está encobrindo o Brian? Por que eles fariam isso? Por que eles iriam ajudá-lo? Eu tenho algumas respostas para você. Estudos indicam que as pessoas têm mais probabilidade de proteger as pessoas próximas a elas quando cometem crimes, independente do gênero, da orientação política, da orientação moral ou então da repulsa que esse indivíduo tenha pelo crime. A tendência é não sacrificar o relacionamento, mesmo que fazer o certo seja o bem para a sociedade. Quando esse estudo foi feito, os pesquisadores eles ficaram muito surpresos com o fato das pessoas terem a tendência a proteger mais entes queridos à medida que a gravidade do crime ficava muito maior, e até mesmo em face de hediondas infrações morais. Então significa que se para isso eles tiverem que infringir a lei, eles vão infringir. Por outro lado, se o perpetrador fosse um estranho, todas as pessoas iam querer, possivelmente, que este homem fosse entregue à lei ou então que ele fosse submetido a um ostracismo social. Então é um padrão duplo de ação e de moralidade. E muitas pessoas justificam a sua decisão de proteger um ente querido que acabou de cometer algo terrível e muitas vezes elas se baseiam de que elas mesmas podem disciplinar o agressor. Então, ao fazer isso, elas mantêm sua autoimagem como um indivíduo moralmente correto, além de preservar o relacionamento próximo.
E isso é muito chocante porque a maior parte das pessoas não tem uma plena consciência disso até que um evento em específico aconteça. A lealdade, ela é um motivador poderoso que sobre certas circunstâncias pode anular outras virtudes, inclusive a honestidade. Isso foi comprovado em estudos que algumas pessoas podem sim chegar a esse ponto. E também há um processo de racionalização. Mas eu conheço bem essa pessoa, eu entendo que talvez ela não fez isso porque ela queria. As pessoas começam a criar justificativas para explicar ou para se fazer entender dos motivos, das motivações, das razões, da decisão que fez com que aquele indivíduo cometesse aquele ato horrível. E nesses casos, os indivíduos que acobertam, para eles a lealdade é muito mais importante do que os outros valores. E infelizmente, hoje isso acontece muito, principalmente com pais que não corrigem seus filhos e que os deixam passar por cima de tudo e todos, sempre criando uma desculpa, sempre protegendo, sempre culpando os outros, sempre responsabilizando as outras pessoas. Nós vemos isso através de crianças mimadas que se tornam adolescentes rebeldes e adultos malignos. Talvez você devesse perguntar que tipo de pessoa você é. Será que você entregaria sua mãe, seu pai, seu irmão se eles cometessem um crime horrível? Até onde você realmente teria coragem de fazer o certo? As ações podem ser planejadas, mas as reações não. Elas revelam como de fato somos ou como estamos. E no momento em que tivermos que reagir, aquilo que está dentro de nós vai sucumbir para o bem ou para o mal. Se você gostou desse vídeo, se inscreve no canal. Te agradeço por você que está acompanhando, por você que me conheceu nos vídeos recentes. Eu espero que você continue comigo. Se prepara, tem muita coisa boa vindo por aí. Me siga no Instagram, Gustavo N Psicanalista. Comenta aqui embaixo, eu vou responder todas as suas dúvidas, todas as suas perguntas. Eu gosto demais de interagir com vocês. Me siga também no Bom Perfil. E se você quiser saber mais sobre mim, conheça meu livro, meu trabalho, O Perfeito Estranho, já está disponível nas livrarias. Mas compra lá pelo meu site, também tem no Kindle, na Amazon. Se você adquirir pelo meu site, você ganha posters, marcadores, brindes exclusivos. Aproveite com essa história. É um suspense inacreditável de um rapaz que enfrenta maldições hereditárias, espíritos de morte e muita coisa. Tem uma abordagem de psicologia muito legal aqui dentro para você entender um pouco sobre as heranças geracionais, aquilo que você herda, aquilo que você recebe e o que você passa para frente. Eu estou te aguardando, estou te esperando. A gente se vê no próximo vídeo. E não se esqueça que aqui você sempre vai ter um amigo. Até mais, pessoal!